3 anos de vida já estava mostrando que era um partido com estrutura. Aí é que tá, entendeu? Tinha um pessoal, por exemplo, discutindo a questão de enchente, discutia numa boa, tinha como é que chama lá, o Adriano, que trabalhava com a Irondina, um outro que foi secretário da Irondina também, participou. Então era um pessoal, você tinha, por esses grupos que tinha dentro do partido, você tinha um monte de gente dos grupos que assessoravam a gente. Então a gente participava junto e assessorava a gente, entendeu? Então era um negócio muito interessante, porque era um desafio colocado para todo mundo. Você era aí nas reuniões do diretório municipal? Não, ia para reunião de diretório municipal, ia para reuniões e tal, mas essa vivência, tá certo, com esses grupos, para mim foi muito importante. Essa primeira legislatura de 83 e 89, quem foram os presidentes do grupo de 5? Do partido? Não, da bancada de vocês. Presidente? Da bancada, presidente? Líder da bancada, desculpa. Não, a liderança sempre foi da Irondina. Nesse período, né? Mas não, é porque ela... Veja, nem porque ela se impôs, é porque ela é uma pessoa que tem uma liderança, ela tinha uma experiência a mais que a gente, né, porque ela vivia a questão já de assistência social e tal, não sei o que, ela assumiu como liderança e ficou, nós nem brigamos por isso. Tinha tanto problema. Mas você entendeu como? Você pergunta pra mim, quem foi? Era Irondina, e lá vamos nós, entendeu? Tá certo? Todo esse ciclo, tanto tempo, as tendências revezam, agora lá era tudo diferente. Não, porque de que tendência nós éramos? Sei lá, e eu, entendeu? Nós ali, entendeu? Se você fosse pensar mesmo, por exemplo, o João, o Cláudio e a Irondina tinha uma ligação muito forte naquela época com o Lula. A Irede nem... Entendeu? Não sei bem... Jornalista. Eu tinha uma ligação forte, uma relação com o Genuíno, com o pessoal todo lá. Mas isso não interferia. A bancada unida, não interferia, você entendeu? Nunca interferiu. É a coisa mais engraçada. Se você pergunta quem era, sempre foi ela. Entendeu? Sempre foi ela. E além de serem bastante unidos, assim, vocês tinham um bom trânsito com o pessoal da esquerda, PSB, essas alas, vocês tinham um bom trânsito com outros parlamentares, outros vereadores, mas conversavam? Naquela época não tinha todos os partidos que tem hoje, tá certo? Não tem, esquece esses partidos tudo que tem hoje. No máximo que você tinha era o MDB, depois o PMDB virou PMDB. PSB já tinha? Né? PSB não. Não, esquece disso. Depois. PDT também depois? Depois, entendeu? Aí você tinha, o máximo que você tinha disso era o PT e esse pessoal que era o antigo MDB que virou PMDB. E aí vocês se articulavam com o porque era o pessoal todo que veio também do MDB, então nós todos tínhamos uma relação com eles, tá certo? Tinham projetos. Tinha relação com eles e tocava junto uma série de coisas, entendeu? Então nós tínhamos uma relação legal, uma das coisas mais interessantes. Naquele momento tinha PDS, a Arena virou PDS. Maluf, né? E daí, no momento, PDS, muita gente saiu do PDS e foi pro DEM. E na Câmara só ficou um vereador PDS, Antônio Sampaio. Então, de rachar o bico. Ele diz assim, eu não vou me travestir. Não vou mesmo, eu sou PDS. E daí?
Se quiser, me aguenta. Se não quiser, ser travestido como DEM, que é isso? Aí era muito engraçado. A gente estudava os projetos, tudo, né, que eu te falei. E a gente vinha com todos lá. Esse é a favor, esse é contra, esse aqui é mais ou menos, não sei o que, tem que tentar apresentar. Aí ele chegava e dizia assim: minha bancada, qual foi a decisão de vocês sobre os projetos de hoje? Aí a gente vai, tá aqui o relatório. Quer? Quero. Aí ele pegava o relatório, olhava tudinho. Esse aqui é o que eu vou falar, hein? Pode deixar que esse aqui eu falo, tá bom? O resto tô de acordo. Ele votava com a gente ria no PDF. Aí a gente vai assim: Antônio Sampaio, que isso? Ele fala assim: aqui tá correto o que vocês colocam. E isso eu digo que está correto porque vocês estudaram. Vocês estudaram. Isso daqui está fundamentado. Isso daqui para mim é importante. Então eu vou votar com vocês. Agora, esse aqui eu não voto não, tá bom? Não, tá bom, o problema é teu. Então, sabe, era muito interessante porque ele foi uma das pessoas que tinha esse reconhecimento e inclusive defendia muito a bancada do PT, né, pelo menos nesse momento dos 5, porque a gente tinha essa postura de quando você ia discutir qualquer coisa, você ia discutir fundamentado, né? Estudado, né? Então, para ele era um negócio assim de outro mundo, esses 5 doidos que vinham aqui, né? E dessa primeira legislatura, qual a lei municipal que a senhora lembra, assim, que a senhora foi autora do projeto, ou a bancada? Eu não fui autora, né? Não. Ou a bancada do PT conseguiu aprovar, a senhora lembra algum? Não, nós não conseguimos aprovar nada, mas um dos projetos nossos foi o que eu me lembro. Foi a questão do transporte, mas a outra, aí eu quero lembrar de algumas coisas. Por exemplo, o IPTU progressivo, nós estamos sempre apresentando, que a gente sempre defendeu, que abandonou-se. A ideia que se tinha também de taxação das fortunas e tudo mais, também abandonou-se. Inclusive está na Constituição, né? Então, nós tínhamos alguns projetos que a gente apresentava, mas aí só foi acontecer alguma coisa no governo da Irondina. Que aí você já entendeu? Então, agora, se você perguntar para mim qual foi o projeto que eu apresentei, eu vou te dizer para você. Agora você fala: pô, mas a senhora era vereadora para legislar e a senhora não fez nenhum projeto. Primeira vez eu disse para um pessoal, eu disse o seguinte: uma das coisas mais importantes que eu vivi na primeira bancada e de processo todo, que o projeto era nosso. Um assinava, que era obrigado, é uma visão da Câmara que alguém assine, seja o tal. Mas o projeto que a pessoa estava assinando era produzido por quem? Por nós. Aquele projeto apresentado, eu sabia o que dizia aquele projeto. Certo? Todos nós sabíamos. Então, durante esse primeiro mandato, foi uma das coisas muito fortes para mim. Eu dizia: nós da bancada do PT, nós da bancada do PT. Esse nós era um nós mesmo. Teve muita briga? Teve muita discussão? Teve, tá certo? E outra coisa interessante que a gente fazia periodicamente, a gente fazia o processo de formação política entre nós. A gente fazia uns encontros de fim de semana. Só dos 5? Só dos 5. A gente pegava textos, lia e depois ia discutir os 5, para formar uma visão das coisas. Então, esta questão para mim foi
a maior experiência, a melhor experiência para mim em termos de ser vereadora foi a primeira bancada. Tá? Não estou excluindo os outros. Claro. Mas neste processo de você não ter essas divisões que a gente hoje sabe. Tá certo? Vaidades, né? Que é comum hoje em dia. Né? A vaidade existe, mas a gente ali estava... Né, não estava... Por exemplo, a gente punha um negocinho lá de som pequenininho. Lembra daquele que você usava para falar, que era desse tamaninho assim? Gravadorzinho. Gravador não, para falar. Microfone. Microfone, que era pequenininho, lembra disso? Então o gravador, o negocinho lá embaixo também pequenininho, a gente põe no carrinho de feira e ia lá para perto do... Hoje é o shopping... Aquele shopping lá, Luz não, como é que chama ali? Ali no... Na região da Luz? Não, ali perto do municipal ali. Ah, tá. A gente ia lá e fazia lá reunião com o povo da rua. Nós somos vereador aqui do PT, porque a gente veio aqui discutir com vocês. Não, nós fizemos isso aos montes. Aos montes nós fizemos isso. Então, lá no Viaduto Chá, por ali? Ali era o nosso cantinho. Nós íamos pra lá pra falar com o povo. Sabe que isso ficou uma tradição? Porque ainda tem um PT na rua por ali? Então, nós fizemos PT na rua. Fizemos, nós começamos. E é bem ali mesmo, perto do municipal. Né? E a gente fazia aquilo, era uma delícia. Então você vê uma coisa... Hoje em dia já não tanto, porque o antipetismo é forte, mas... Não, mas aí é que tá. Eu acho que... Bom, o antipetismo é outra história que é para discutir e tal. Tá. Vamos voltar para os bons tempos. Não, mas o problema é que a gente ia... E aí, quando eu digo para você, a Irondina foi eleita, a grande impulsionada que foi dada a eleição dela foi muita ação nossa enquanto bancada. Certo? Porque outra coisa, nós íamos para qualquer lugar, não tinha esse negócio, Zona Sul é fulano, Rodava a cidade. Nós rodávamos a cidade. Tinha carro da Câmara? Carro da Câmara, lógico. O que é isso? Então, para dirigir tudo, eu não entendia, não conhecia a cidade, como é que eu vou, entendeu? Então, a gente ia com o carro da Câmara e tudo bem, se rodava na cidade, ia para as reuniões e fazia as reuniões e tal, não sei o que e tal, o carro, ia, voltava, tudo bem. A gente tinha essa ação que eu te falei de pegar os assessores e mandar ir para... Transporte. Não, ir para os bairros, por exemplo... perguntar dos projetos de leis. Levando os projetos de leis, e aí se despertava um pouco. Por exemplo, nome de rua. A gente começou a levar os projetos. Vai lá naquela rua, fala que vai mudar o nome de rua. Ué, eu não assinei. Não, está assinado aqui o nome, né? Que o nome da senhora é assinatura da senhora aqui. Não, eu não assinei. Pô, foi descobrindo que os caras assinavam no lugar deles. Resultado, ficou muitos anos sem passar uma mudança de nome de rua na Câmara. Você acredita? Já que a gente está falando disso, falar de um assunto que é mais particular e familiar, e como depois, mais para frente, a senhora vai participar de todo aquele processo da comissão familiares de mortos desaparecidos, perus, e um tio meu foi desaparecido político, José Maria Ferreira de Araújo, e ele virou nome de rua na Brasilândia. A senhora lembra de alguma coisa? Porque foi justamente uma lei do seu período. José Maria Ferreira de Araújo, nome de rua na Brasilândia. Para falar a verdade, eu nunca fui lá. Não sei se é em Viela. Não fui eu não. Mas não fui eu não sei quem foi. Você precisa fazer esse levantamento. Faça esse levantamento na Câmara. Depois eu te falo. Mas então, voltando à primeira legislatura. Então, a primeira legislatura tem tudo isso que eu te falei. A senhora participou da comissão de educação também ou não? Não. Mas tinha alguém do PT na educação? Tinha Herede.
Ah, tá. A IRED, porque a IRED, como jornalista, falava sobre educação. Tá. Ela queria. Entendeu? E com tudo isso, sobrava tempo para a senhora ainda ter aquele grupo lá de base da Brasilândia, aquelas reuniões, aí complicou. Aí complicou. E aí complicou, e aí a coisa não continuou no mesmo nível, porque não teve quem topasse continuar. Fazendo articulação. Os grupos continuaram, mas sem a mesma... Um debate que eu estou vendo, que eu estou lendo desse período, que uma das dificuldades do PT no período, que à medida que ele vai se institucionalizando, crescendo, é natural que as lideranças, os movimentos, sejam convidadas, né? Alguns mais maldosos podem usar o termo cooptadas, mas enfim, é normal que as pessoas dessa militância, vamos dizer assim, proximidade, passam a fazer parte dos mandatos. E aí isso cria um esvaziamento nos movimentos, nos bairros e tal. Isso acontecia e pensando hoje, como poderia se fazer para evitar isso? Não ter esse esvaziamento, de repente assim, o partido tinha que ter a consciência de não locar esse pessoal, mas aí quem que vai fazer parte da máquina partidária? Quem não tem merecimento ou quem tem, né? Aí é que tá, eu acho o seguinte, que é um troço a ser muito bem discutido, tá certo? Porque a tendência é que as pessoas achem que... E isso aconteceu no meu mandato. No primeiro momento, fulano daqui vão ser assessores da Tereza. Tá? A senhora convidando? Ou o partido não, tinha influência? Foi a discussão lá que houve de quem seria assessor. Mas a preocupação foi quem vai ser assessor. Mas como é que vai continuar esse trabalho aqui? Eu não tive essa cabeça. Porque, com filho... De repente você vira vereador numa... Não, vira vereador de São Paulo que você não sabe nem o que é esse mundo, certo? Não conhece nem partido direito, porque... Também tá. Eu tenho um monte de coisa. Eu não tive, realmente, esse foi um erro político meu pessoal. Certo? Apesar de manter relações com as pessoas... Mas o que na época a senhora poderia fazer diferente? Eu poderia, num dado algum momento... ter juntado as pessoas, essas pessoas que eu não tenho até hoje na minha cabeça, juntado e falado, ó, cambada, vamos pensar como é que vamos organizar esse troço aqui. Tá certo? Independente de serem assessores. Entendi. Entendeu? Nem que fosse assim, vinculado ao mandato, mas sem deixar a base, né? Certo. Mas aí é que tá. Esse é um problema sério. Porque se eu vou lá e faço isso, aquelas pessoas passam a ser carimbadas de Tereza Lajolo. Entendeu? A pessoa apareceu, representando a Tereza Lajolo. Então como é que você destrói isso? Como é que você acaba? Esse é um desafio ferrado. Porque... Manter a autonomia dos movimentos e dos mandatos, coisas separadas, né? Porque a institucionalização realmente foi um dos grandes problemas. Porque foi isso que fez com que os movimentos... Porque as pessoas ficam pensando... eu vou apoiar o fulano porque quem sabe eu tenho um espacinho para eu ser candidato ou eu ser não sei o que, papapá. Você entendeu? E aí vai. O pensamento não é mais só o político. É o pensamento do que eu vou conseguir. Entendeu? O que eu vou conseguir com isso? Entendeu? O quanto eu vou levar? E o movimento enfraquecendo. Sim, o movimento deve existir.
Isso é uma questão do mandato. A outra questão também que eu vou chamar a atenção aqui é o conselho disso, conselho daquilo outro, conselho daquilo outro, que é formado aí. Até que você pode não ganhar nada, mas você já pensou como é chique eu dizer que eu sou do conselho da subprefeitura, eu sou do conselho de transportes da cidade de São Paulo, eu sou do conselho de não sei o quê, sacou? À medida que o indivíduo se torna isso, conselheiro, se torna conselheiro, o que ele faz? Ele se afasta do mundo. Era para ser o contrário, né? Era para usar o conselho para trazer o movimento, né? Não, ou para fazer o movimento. Para fazer, não é para trazer, é para fazer o movimento. Tá certo? Aí, essa coisa do eu sou, eu, não sei o quê, isso é um troço ferrado que a gente tem que. Entendeu? É sério. Por mais que a gente possa negar, mas isso é sério. Esse é um viés que a gente tem que não é brincadeira. Bom, já que a gente entrou nesse tema da institucionalização, tem um que não sei se ficou só na parte teórica, e aqui é que cabe a pergunta, sobre conselhos populares. Lá nas formulações do PT, se dizia, e as alas mais à esquerda defendiam, um modelo tipo soviets, que era para, na possibilidade de se gerir uma cidade, com prefeituras, ou mesmo nos mandatos, de se, de passar para os movimentos partes da administração, né? Uma descentralização. Seria mais ou menos uma visão desse projeto de conselhos populares. Aí a visão que predominou mais, que é hoje essa que a senhora citou, dos conselhos, seria mais de participação, fiscalização, mas não de efetivamente comunidades gerindo o Estado. Era essa a ideia de alguns setores do PT. A senhora lembra desse debate de conselhos populares? Como o PT formulava, quais foram as dificuldades? Descentralização política, e que tem tudo a ver com o tema da minha pesquisa, que é socialismo. Adiantando, né? Descentralização, a palavrinha, na verdade ela não existiu e não existiu nunca. Porque tem uma coisa, pelo menos que você não vai implantar coisas que representam o socialismo. Não é pegar assim, o soviet, lembra de... Para. Porque você está pensando, para mim, você está pensando como você vai transformar uma coisa que é o que você falou, que é uma estrutura burguesa, com determinadas regras, determinadas por uma sociedade burguesa, efetivamente num controle popular. Como é que você faz isso? Então veja. Primeiro, nós falamos sobre como vamos organizar, mas nós não falamos para mim. O principal, eu vou administrar uma cidade dentro de uma situação política X da cidade, do Estado, do Brasil e do mundo. Qual é a situação política desta realidade? Política. Então, se eu vejo qual é a realidade política, porque nunca nós discutimos isso, eu vou ser prefeito. E daí? Mas eu quero que você abra o Conselho Popular de não sei o quê.
Mas para fazer o quê? Ah, porque você tem que fazer, nós participarmos para decidir o que vai fazer. Como é que vamos fazer, pelo menos o seguinte, que dinheiro é esse? Como é que vem esse dinheiro? Como é que não sei o quê? Você entendeu? Discutir a política para você saber como é que você vai fazer, por exemplo, com que os empresários de ônibus cumpram realmente com os seus deveres como empresários. Que os indivíduos que são, sei lá eu que, donos de não sei o que, também cumpram com seus deveres direitinho. Como que você também, como trabalhador, como não sei o que, cumpra também com o seu direito, com o seu dever direitinho, porque não é fazendo só eles. Porque muitas vezes eu quero fazer eles, eu não, você nem me perde, você entendeu a minha realidade, né? Eu não, como é que é? Você entendeu? Então nós temos que entender qual é o nosso papel efetivo neste mundo. O que eu quero? Eu quero fazer essa psiroca aqui, ser socialista, dentro de um contexto burguês, capitalista? É possível? E aí, nesse caso, e aí eu quero, se é para participação popular, como deve se dar essa participação popular? Ah, mas eu quero ir lá para defender o meu interesse, o interesse da minha categoria, da minha não sei o quê. Peraí, o que nós queremos? O que nós queremos? Qual é a proposta? Então, quer dizer, se a gente não discute a política, e daí como é que nós vamos construir a mudança disso e como é que nós vamos, tá certo? Para mim, é simplesmente eu querer ter a minha presença na administração. Interesses corporativos, os mais diversos. Corporativos, ou sei lá, entendeu? É o interesse de estar lá. Uhum. Bom, mas de qualquer forma o PT se constituiu num projeto socialista, socialismo democrático, que fazia oposição tanto ao socialismo real, soviético, visto por muitos como autoritário e tal, assim como também, inclusive, textos da senhora, que a senhora assinou aqui para o encontro de 1984. Mas lá é 74. É. 74 é uma coisa, não sei quando é outra coisa, e agora é outra coisa. Não, tô falando daquela época mesmo. E, enfim, existia no horizonte do PT um projeto socialista. Se colocava. E a senhora estava num ambiente razoavelmente privilegiado, pelo menos em relação a outros setores da população, assim, do partidário mesmo, né? E aí eu estou tentando imaginar como enquadrar as teses, a proposta estratégica do PT da realidade na Câmara Municipal. Tinha como fazer esse debate? Bom, sou socialista, como alimentar uma cultura socialista utilizando o meu mandato? Em que momento a senhora, pelo que eu entendi, fez duras críticas a essa adaptação forçada de, num Estado burguês, instituir conselhos sobre regras burguesas? Mas aí no horizonte da senhora como socialista e vereadora, como agir nessa cultura? Seria nessas formas que a senhora falou, de fiscalização da população? Tinha algum, na mente da senhora e da bancada e do partido de forma geral, algum instrumento de participação? Acontece que isso é 74. É isso? Não, você está falando de 74. Você falou de 74. Você falou 74. Não, essa tese é de 84. É do terceiro encontro. 84? Peraí. 82, do terceiro 84. 84. 74 não, 84. 84 é uma coisa.
certo? Certo. Eu estou falando em 84 e eu falei 84 uma realidade que nós tínhamos enquanto bancada, enquanto partido. Nós não tínhamos conselhos, não tinha conselho, mas nós tínhamos o quê? Por exemplo, pelo menos na questão de transportes, eu tinha encontros e encontros e encontros de transportes com militância do partido para discutir a questão de transportes. Nós vimos. E todo mundo assumindo a proposta. E todo mundo junto. Todo mundo formulando a ideia. Então você não tinha o conselho, mas o conselho de transporte. Você tinha um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que estavam nos seus bairros, não sei aonde, entendeu? Inclusive em outra cidade, como Diadema, certo? Que tinha prefeitura naquela época. E tinha conselhos. Então, mas tinha. Esse pessoal estava junto também, todo mundo junto. Tá. Entendeu? Era um negócio assim, amplo. Lógico, o partido foi crescendo, que aí a coisa adquiriu uma outra visão, porque colocou a questão dos conselhos dentro da administração. E abandonou-se essa realidade da construção da ideia do... Pela base. Pela base não, pelo conjunto de pessoas para discutir. Continuou, mas, entendeu? Inclusive foi aceitando um monte de... A questão do transporte, para mim, já desfigurou tudo que a gente tinha pensado. Tá certo? Já desfigurou. Não é mais o que eu... E nem se fala nessa história do dever dos empresários. Se fiscaliza efetivamente, não sei. E você não vê essa preocupação, você não vê essa fala. Uhum. Então e depois, quando você transfere a ideia dos conselhos populares para a administração. E eu me lembro de quando você fala, vamos fazer aquele conselho para discutir a questão das nossas necessidades na região, para a prefeitura, o que ela pode fazer para no ano que vem, tá certo? Tal. A gente sabia que muitas necessidades não ia sair nenhuma. E ninguém tinha coragem de falar. Sabe por quê? Porque tinha um problema de arrecadação, mas não sei o que, que ia impedir que saísse tal. Uhum. Então você tem um tal de um conselho que na realidade é o que eu te falei. Então vamos discutir politicamente. Vamos discutir. Essa administração, ela é uma